Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 25. Injustiça, traição, fofoca e humilhação. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E hoje, o 25º episódio. E vai nos trazer um tema tanto quanto polêmico, mas que vale a pena ser abordado. Me responde com sinceridade. Já te fizeram algum mal? Alguma injustiça, traição, fofoca ou humilhação? E a pergunta mais difícil, né? Se fizeram isso com você, o que você fez depois? Devolveu na mesma moeda, ignorou ou tentou fazer diferente? Hoje, Provérbios vem com um daqueles versículos que dão um nó na nossa cabeça e no nosso coração, mas que também nos mostram o caminho da verdadeira sabedoria de Deus. Vamos à leitura? Vamos sim. Provérbios, capítulo 25. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com seu próximo e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata. Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência, pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como dente estragado ou pé deslocado na hora da dificuldade, como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida, é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sob o telhado
do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Amém. Amém. Renato, sabe o que eu senti quando nós preparávamos o episódio de hoje? Diga. Um complemento do episódio 19, lembra? Sim. Que dizia assim, deixa pra lá. Nesse capítulo, Deus estava nos ensinando a não permitir que as ofensas dos outros nos afetassem. Nos ensinava a ter paciência, a ignorar as ofensas. Mas o capítulo de hoje é ainda mais forte, porque traz uma promessa no final. Os versículos, na verdade, né, que vamos refletir hoje são 21 e 22, que diz assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Isso não é fácil, né? Porque a nossa carne, ela grita quando a gente lê isso, né? A lógica do mundo é o quê? Bateu, levou. Falou, vai escutar de volta. Pisou na bola, vai ouvir também. Mas Deus, ele vira essa lógica de cabeça para baixo, né? E esse não é um conselho sobre ser bobo, como a maioria pode pensar, né? Na verdade, é sobre ser forte o suficiente para não deixar que a maldade dos outros te transforme. E sabe o que é mais forte aqui? Esse negócio de amontoar brasas vivas sobre a cabeça. Não é para castigar o outro. É como se fosse um peso de consciência, sabe? Algo que faz a pessoa refletir, faz ela pensar assim: nossa, eu fiz mal para essa pessoa e ela me respondeu com amor. O que é que eu tô fazendo da minha vida? É para fazer a Sim, pessoa ficar refletindo, né? exatamente isso, né? E lá em Mateus 5, no versículo 44, diz assim: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Isso não é sobre fraqueza ou aceitar qualquer coisa, né? É sobre escolher ser luz, mesmo quando o outro escolhe a escuridão. É isso mesmo. E quando você responde com bondade, você quebra o ciclo do mal. Não, você não se posiciona como vítima, nem como agressor, mas como filho de Deus. Alguém que escolhe ser diferente. E lembra o que eu disse no começo? Que esse versículo ainda traz uma promessa? É porque lá no final, presta atenção, tá escrito assim: o Senhor recompensará você. Glória a Deus. Por quê? A gente não precisa se preocupar com o que os outros pensam da gente quando a gente faz o bem, até mesmo para os nossos inimigos. Deixe que os outros pensem que você é bobo ou que você é doido. É entre você e Deus. A nossa salvação é individual. Cada um cuida da sua e escolhe onde quer passar a eternidade. Onde você quer passar a eternidade, Renata? Eu quero ir pro céu. Né? E a gente não perde nada em fazer o bem, porque Deus está olhando e ele vê tudo. Ele cuida de quem escolhe fazer o certo, mesmo quando é difícil. É verdade, né? E na prática, isso é oferecer perdão, tratar bem quem te trata mal e até orar por quem te feriu. E se hoje tá difícil, se alguém te feriu, te traiu, te decepcionou, lembre-se, você não precisa carregar esse peso. Responder com amor não é sobre o outro, é sobre você, sobre a sua liberdade, a sua paz e a sua recompensa que vem do Senhor. Isso me lembra, né, o que Paulo escreveu lá em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal,
mas vençam o mal com o bem. É exatamente isso, né? Vencer o mal não é falar mais alto, né? Humilhar outra pessoa, não é se vingar, é responder com amor, com paz, com generosidade, né? E isso é muito difícil, né? É difícil. Mas assim, se eu retribuo o mal com o mal, eu me torno igual a pessoa que me feriu, né? É verdade. E quando eu escolho responder com bem, eu quebro esse ciclo de ódio, de rancor, de vingança. E quem ganha com isso? Eu. Minha alma fica leve, meu coração permanece livre. E tem mais. Quando você responde com amor, muitas vezes você quebra a resistência do outro. E olha, isso não significa que é fácil. Não significa que a gente não sente dor, raiva, tristeza. A questão é: o que eu faço com isso? Eu levo para Deus e deixo Ele cuidar? Ou alimento no meu coração a mágoa e desejo de vingança? É complicado, né? E, na verdade, assim, uma coisa que eu penso, né? Às vezes as pessoas vão te perseguir, né? Vão pegar no seu pé, vão falar um monte de coisa de você, né? Pra testar você mesmo, né? E, assim, muitos sendo evangélicos, né? É complicado também. Por quê? Porque as pessoas pegam no seu pé, te xingam, falam mal de você, faz um monte de coisa errada. E se você dá uma resposta à altura, o que eles vão falar? Ainda é crente É ainda. crente ainda, é crente. E a gente tem que aprender, né, a responder com amor, mesmo sendo muito difícil. É muito difícil, né? Não tem como a gente falar, eu vou responder com amor essa pessoa que fez, que falou alguma coisa de mim, que tá me perseguindo, né? A nossa vontade, a nossa carne, na hora que a pessoa chega perto de você, você já fica nervoso também, né? E se a Uhum. pessoa fala alguma coisa, você já quer responder. Por quê? Porque você já está atravessado com essa situação, né? Sim. Mas é E, pra gente refletir, né? e o bom, né? É bom que o homem não esteja só, né? E nem a mulher. É por isso mesmo, sabe? É bom a gente ter aquele amigo mais chegado que o irmão, porque na hora do nervoso, na hora da raiva, às vezes a gente fica cego. E é muito importante ter alguém do nosso lado para ajudar a gente e falar assim: calma, respira, apaga essa mensagem, muda, ó, respira, não responde nesse momento, né? Com raiva, assim. Espera um pouquinho, né? É bom a gente ter alguém para dar esses conselhos pra gente. E quando a gente não tem uma pessoa, procura uma, sabe? Tenta fazer uma amizade, assim, que seja uma amizade que você possa confiar, que vai te colocar no caminho de Deus. Porque sozinho, gente, é muito difícil, é muito difícil. E é bom a gente, né? Porque aqui, no caso, eu e o Renato, um sempre ajuda o outro. E a gente até dá risada, né? Porque fala assim, mas quando foi com você, você sabia que era difícil. Mas quando a gente tá de fora é mais fácil, né? Então, é bom. Sempre um tá com a cabeça geralmente mais fresca e o outro, quando tá nervoso, o outro pode aconselhar. É verdade. Às vezes a pessoa manda alguma mensagem, faz alguma coisa, coloca alguma coisa que te afeta, né? Que te fere. Aí você coloca a mensagem, ó, eu vou responder isso. Aí eu já mostro pra Paula. O que você acha se eu responder isso? O que vai acontecer? Né? Aí ela fala, não manda assim, né? Manda calmamente, responde, né? Com tranquilidade, para tentar amenizar. E acontece o contrário também, né? Sim, Às muitas vezes vezes. a Paula também passa por umas perseguições, aí eu falo, calma, relaxa, né? Mas a gente sabe que não é fácil, né? Mas Uhum. a gente tem que ter sabedoria para fazer a coisa certa, né? É. Responder o mal com o bem. E como a gente sempre fala, a pregação,
a palavra, primeiro ela fala com a gente, né? Então, quando a gente preparou isso, realmente a gente viu o quanto Deus está tentando fortalecer a gente, porque os desafios são muitos, muitos. E mais uma vez eu falo, como a gente encontra resposta para tudo em Provérbios, né? A Bíblia, Verdade. gente, quem não lê a Bíblia tá perdendo, porque isso aqui é um manual para a vida, gente. Quando fala assim, mas o neném não vem com manual. O nenê pode não vir com manual, mas o ser humano já tem um manual prontinho que foi escrito pelo dedo de Deus, pode ter certeza. É verdade. Então vamos começar a refletir sobre isso, né? Bora lá. E vamos para a reflexão do dia. A pergunta de hoje é bem direta. Você tem conseguido vencer o mal com o bem? Ou ainda tem respondido o mal com mais mal ainda? Pensa nisso, né? Quem é que está te ferindo hoje? E qual vai ser a sua resposta? Nossa, Hum, eles têm que respirar, né? tem que respirar, contar até 1000 Uhum, para não responder à altura, né? verdade. Então, bora colocar a palavra em prática no desafio do dia? Bora lá. Ó, o desafio de hoje é: escolha uma pessoa que te feriu, que te decepcionou ou que você sente dificuldade em amar. Eu acho que você já deve estar até pensando nessa pessoa aí, né? Quem não tem, né? Uma pessoa dessa na sua vida. E sabe o que nós vamos fazer? Orar por ela. Amém. Pede para Deus abençoar essa pessoa. Senhor, abençoa essa pessoa que me decepcionou, que eu não consigo amar, Senhor. O Senhor fala que a gente tem que amar nosso irmão, mas está difícil amar essa pessoa. Ah, essa pessoa que te feriu, isso mesmo. E se possível, se for alguém próximo a você, do seu convívio diário, faça um gesto de bondade por ela, mesmo que simples. Faça isso não por ela, mas por você e por obediência ao Senhor. É... Não é fácil, tá? Mas vamos obedecer à palavra de Deus. Amém? Amém. Então vamos orar? Eu creio que depois dessa oração a gente vai conseguir fortalecer ainda mais o nosso coração. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. E tem esse momento particular com Deus. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, reconhecendo que sem ti nada podemos fazer. Pai, tu conheces as feridas do nosso coração, as mágoas, as dores, as injustiças que já enfrentamos. Sabemos que a nossa natureza é revidar, quer defender, quer devolver na mesma moeda, mas hoje, Senhor, nós declaramos que não somos mais guiados pela nossa carne, e sim pelo teu Espírito, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, a tua força sobrenatural. Fortalece-nos para que possamos amar quem nos feriu e perdoar quem nos machucou, e responder o mal com o bem. Nos ajude a quebrar todo o ciclo de ódio, de rancor, de vingança e de amargura, e que nenhuma raiz de mágoa encontre espaço no nosso coração. Senhor, enche-nos de sabedoria, de domínio próprio, de mansidão e de coragem, que possamos ser luz, mesmo nas situações difíceis, e que a nossa vida reflita o teu amor, a tua graça e a tua bondade. Cura, Pai, cada área do nosso coração que foi ferida, decepcionada ou rejeitada. Nos ensina, Senhor, a viver livres, livres da mágoa, do peso, da tristeza, do desejo de vingança, e nos faz viver no centro da tua vontade, experimentando a verdadeira paz que só vem de ti. Nós te pedimos, confiando no teu cuidado, no teu amor e na tua justiça, em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso, gente.
Mais um dia, mais uma reflexão poderosa. Lembrando que não é fácil, né? Mas é possível quando andamos com Deus. E como eu disse, esse capítulo ele complementa o que aprendemos no episódio 19. E se você ainda não ouviu, entra no nosso canal e ouve lá. Vale a pena ouvir de novo também para reforçar, quem já ouviu, né? Quanto mais a gente ouve a palavra, mais ela entra em nossos corações. E não se esqueça de curtir, compartilhar esse episódio com alguém que você ama. Amanhã tem mais. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça e Paz seja convosco. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado, podcast. Por ouvir ao podcast.